Olá, desenvolvendo! Tudo bem com você? Hoje eu vou compartilhar o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia através de uma cartilha que eu baixei no próprio site do CFP sobre o posicionamento deles em relação à medicalização à vida, com foco maior na medicalização na educação. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Vem comigo! Desenvolvendo, vamos iniciar agora um episódio muito bacana de conteúdo maravilhoso. Então, já curte e já deixa o seu comentário, beleza? O discurso de um corpo saudável, de uma mente saudável, está gerando ultimamente uma preocupação pelos profissionais que compõem o CFP. Pois esse discurso de uma vida mais saudável não está somente incentivando a práticas, a ações que promovem uma qualidade de vida. Esse discurso, o mesmo, está também favorecendo uma situação que pode ser um tanto perigosa, pois esse mesmo discurso está incentivando e aumentando o uso de remédios na população brasileira. Isso a gente consegue observar em algumas frases, por exemplo, você não pode só fazer isso, é preciso tomar isso, não sofra por isso, tome aquilo. Enfim, essas entre outras frases, entre outras falas, estão sendo aplicadas independentemente da situação. Ou seja, o sentir, o pensar, o refletir sobre as nossas dores têm sido diariamente trocadas pelo alívio já. E o incentivo que esse discurso está tendo no comportamento da sociedade brasileira, a gente consegue visualizar através de alguns dados que a cartilha que eu encontrei no site do CFP traz. Então, eu já vou ler para vocês quais são esses dados. Então, a gente pode até visualizar que os dados são... a cartilha não é tão atualizada assim. Mas fazendo algumas pesquisas, depois eu incentivo você também desenvolvendo a fazer umas pesquisas mais aprofundadas, vocês vão conseguir visualizar que os dados não estão tão diferentes assim. Ainda não. Eles têm ainda o aumento de remédios, de soluções mais rápidas para as nossas dores, para as nossas angústias, inclusive no âmbito escolar, no processo de aprendizagem, ainda tem sido muito, muito usado. Vou compartilhar com vocês os dados que eu encontrei, que é bastante assustador. No Brasil, por exemplo, remédios dados para crianças e adolescentes com a pretensão de diminuir o chamado déficit de atenção na escola subiu de 70 mil caixas vendidas em 2000 para 2 milhões de caixas em 2010, inserindo o Brasil no segundo maior consumidor desses tipos de remédios no mundo, perdendo somente para os Estados Unidos. Com esses dados alarmantes, agora trazendo o nosso foco sobre a medicalização nas crianças que têm dificuldades na leitura, escrita, calcular, que cercam essas crianças, temos agora poucos questionamentos à escola, ao método de ensino, às relações dessas crianças. Temos agora uma busca incessante na criança, em áreas de seu cérebro, em seu comportamento, manifesto nas causas das dificuldades de leitura, escrita, cálculo, enfim, tem todo um questionamento sobre a criança e nada sobre a escola, ou vamos dizer, pouco sobre a escola. A criança com dificuldades em leitura e escrita geralmente é diagnosticada, procuram-se as causas, apresenta-se o diagnóstico e, em seguida, a medicação ou acompanhamento terapêutico. Há um grupo grande que defende que é o direito da criança ser diagnosticada e ter acesso aos remédios, que é um direito da família saber do problema da criança e que nisso tudo é um dever do Estado dar um suporte nisso. O Conselho Federal de Psicologia reconhece e em momento algum pede para eliminar esse direito. No entanto, através da cartilha, você consegue sentir a preocupação dos profissionais em relação ao número alto de crianças e adolescentes que vêm sendo medicamentadas por remédios que possuem fortes efeitos colaterais.
criança se tornando paciente por muitas vezes por ter um tempo diferente do coleguinha, por se apropriar do meio de maneira diferente, crianças sendo diagnosticadas e passando muitas vezes a lidar com um problema que não é dela e sim das políticas públicas, no ambiente que vive, nas relações que se tem, crianças se tornando pacientes por comportamentos inadequados, mas que na verdade foi a forma que encontrou para dizer que sofre violências, que algo não está legal na sua vida, pois é possível observar que as classificações dos mais diversos tipos de transtornos tendem a agrupar problemas muito diferentes somente porque porque existe uma similaridade nos casos. No entanto, aí que pode acontecer um grande equívoco, porque ao diagnosticar uma criança somente porque nela, no comportamento dela, tem algo similar a um transtorno, a outro tipo de problema, podemos estar, na verdade, aniquilando a subjetividade da criança, o modo que ela encontrou para se apropriar do meio. Enfim, podemos estar diagnosticando uma criança por um problema, colocando um problema, mas na verdade pode ser a sua subjetividade, o seu modo de agir, o seu modo de lidar com as questões. Com isso, eu trago para vocês um ponto em que a cartilha destaca em seu texto, para falar um pouco sobre o diagnóstico das crianças que têm dificuldades no processo de aprendizagem. Esse destaque que tem na cartilha foi definido na Constituição de 1988. Vou falar para vocês. Os fenômenos da escolarização devem ser compreendidos a partir das condições objetivas em que a vida se produz, articulando política pública, vida diária, escolar, relações indivíduo e sociedade, na produção da subjetividade humana. Ou seja, é importante que quando for diagnosticar uma criança, antes de dar o diagnóstico para os pais, para os professores, enfim, para quem toma conta dessa criança, é importante considerar que ela não é somente uma estudante, um aluno que tem dificuldade no processo de aprendizagem. Ela é um filho, ela é um amigo, ela é um sobrinho, e através dessas relações pode estar tendo uma influência sobre as suas dificuldades. Então, às vezes, não é um problema que está na criança, mas sim em quem está cercando essa criança. Às vezes, não é um problema que está na criança, mas sim na forma como está repassando esse conhecimento à criança. Às vezes, o questionamento não tem que chegar só em cima da criança, mas também na escola, nos professores, enfim, olhar de uma maneira mais ampla e não enxergar o sujeito somente como aluno, mas um sujeito que passeia por várias relações, que passeia por vários lugares, antes de já fechar o diagnóstico e já passar um tipo de remédio para a criança. Bom, desenvolvendo, eu achei interessante trazer esse tipo de tema aqui no canal, porque nós, enquanto futuros psicólogos, ou até mesmo enquanto já psicólogos, é importante a gente ampliar a nossa visão, porque muitas vezes irão chegar em nosso consultório, até nós, crianças, pessoas que estão falando que certas crianças estão com certos comportamentos inadequados. Então, quando chegar esse momento, a gente ampliar a nossa visão e não já encaminhar para isso, para aquilo, e não já incentivar alguns, até porque a gente não pode, né? Mas também não ficar incentivando, tome isso, tome aquilo. Não, a gente ampliar e até mesmo tentar ampliar a visão dos pais, dos professores sobre essa criança. E se questionar, será mesmo que é um problema que está nessa criança? Ou é algum questionamento que está sendo abafado e que está querendo ser solto, mas a criança não está encontrando uma maneira para falar sobre essa dor, sobre essa dificuldade que ela está passando? Então é isso, por isso que eu achei interessante trazer esse tema aqui para nós. A sociedade brasileira vive um processo crescente de medicalização em todas as esferas da vida. Entende-se por medicalização o processo que transforma artificialmente questões não médicas em problemas médicos. Problemas de diferentes ordens são apresentados como doenças, bem entre aspas, transtornos, entre aspas, distúrbios, entre aspas,
que escamoteiam as grandes questões políticas, sociais, culturais, afetivas que afligem a vida das pessoas. Questões coletivas são tomadas como individuais, problemas sociais e políticos são tornados biológicos. Nesse processo que gera sofrimento psíquico, a pessoa e sua família são responsabilizadas pelos problemas, enquanto governos, autoridades e profissionais são eximidos de suas responsabilidades. Uma vez classificados como doentes, as pessoas tornam-se pacientes e, consequentemente, consumidoras de tratamentos, terapias e medicamentos, que transformam o seu próprio corpo no alvo dos problemas que, na lógica medicalizante, deverão ser sanados individualmente. Muitas vezes, famílias, profissionais, autoridades, governantes e formuladores de políticas eximem-se de sua responsabilidade quanto às questões sociais. As pessoas é que têm problemas, são disfuncionais, não se adaptam, são doentes.